Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 8, verso de número 1 ao verso de número 9. Salmos de número 8, verso de número 1 ao verso de número 9. Você encontrou, diz amém. Você pode acompanhar com a gente aqui no telão. Diz a palavra do Senhor: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens e as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorres as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aleluia. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, louvamos o teu nome nessa noite, rendemos graças ao Senhor, reconhecendo sim, Pai, a tua majestade, a tua soberania, o teu poder, Pai, tua glória, tua honra. Obrigado, Deus, porque estamos aqui na tua presença, reunidos como igreja, corpo de Cristo, família na fé, para adorar ao teu nome, para render graças a ti, através, Deus, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, mas também, Pai, nos colocar diante do Senhor, para receber da parte de Deus a tua palavra. Obrigado, Deus, porque sabemos que ela nos edifica, ela nos fortalece, e que nessa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para usar esta palavra, para fortalecer a nossa fé, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Gente, se há alguém que teve sensibilidade para escrever a respeito de Deus, foi Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha uma relação de intimidade com o Senhor, conhecia Deus profundamente porque o buscava, tinha essa capacidade de perceber ao Senhor, de refletir a respeito de Deus e também de refletir a respeito da humanidade. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos relatos extraordinários. Além das diversas experiências que Davi teve com Deus, relatado no livro de 1 Samuel, no livro das Crônicas, no livro dos Reis, nós vemos nos seus aproximadamente 75 salmos, a maneira como ele expressa Deus, a forma como ele era sensível às questões que envolvem a relação entre Deus e o homem. E é maravilhoso a gente ler salmo. Te aconselho a, se você puder, ler um salmo por dia, ou refletir nos livros dos salmos durante algumas semanas, ou fazer um estudo bíblico acerca dos salmos de Davi, e sem dúvida a sua fé vai ser extremamente enriquecida. Agora, quando nós olhamos para o salmo de número 8, ele é um cântico de louvor a Deus. Ele exalta o Senhor, ele exalta a obra da criação de uma maneira maravilhosa. E é interessante que Davi, ele começa o salmo no verso de número 1, e ele termina o salmo no verso de número 9, exatamente com a mesma expressão. Davi diz no verso 1 e também no verso 9, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Davi reconhece o Senhor, ele é capaz de reconhecer toda a sua majestade, toda a sua glória, toda a sua honra. Davi, ele costumava nomear Deus, chamando ele de o seu bom pastor, chamando ele de sua torre alta, torre forte, chamando ele de seu refúgio, seu socorro bem presente. Davi, ele sabia olhar a Deus, e ele sabia interpretar a Deus e se relacionar com Deus. Mas em meio a um salmo que revela de fato a glória e a majestade do Senhor, no verso de número 3 e no verso de número 4, Davi faz uma reflexão, e ele faz duas perguntas que são retóricas.
exatamente como ele faz no Salmo de número 121, quando ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes e eu pergunto, de onde vem o meu socorro? É uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde na sequência: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui no verso de número 3 e verso de número 4, Davi faz uma reflexão, e ele faz duas perguntas, que ele mesmo responde. O verso 3 e o verso 4 diz assim: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele se preocupe. Olha a reflexão de Davi. Davi, ele não era só um adorador porque ele escrevia canções de adoração, porque ele olhava para Deus no seu íntimo e ele compreendia o Senhor. Davi, ele era um adorador a partir de toda a criação. Davi, ele sabia adorar de forma contemplativa. Quando ele para, e eu imagino Davi num pasto, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, sentado talvez debaixo da sombra de uma árvore, contemplando tudo aquilo que Deus criou. E é numa ocasião mais ou menos como essa que Davi possivelmente escreve esse salmo. Ele faz essa reflexão: eu olho, contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Davi está olhando para tudo aquilo que Deus criou a partir da perspectiva do universo, e ele reflete acerca de Deus. E quando ele reflete sobre a grandeza de Deus, olhando para o universo, aí ele olha para dentro dele mesmo, ele olha para si mesmo, e aí ele faz uma pergunta: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. O próprio Davi responde na sequência, nos versos de número 5 ao verso número 8, a importância que Deus dá para o homem. E ele expressa nos versos 5, do verso 5 ao verso 8, dizendo: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os teus pés puseste todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas do mar. Sem dúvida, Davi está ali respondendo a sua pergunta a partir do que diz Gênesis capítulo de número 1, verso 26 ao verso número 28, quando Deus cria o homem, e a palavra diz que ao criar o homem, Deus o cria à sua imagem e semelhança, e Deus então os abençoa, e Deus então diz: olha, agora sejam férteis, multipliquem-se, sujeitem e dominem sobre a terra, dominem sobre todas as coisas, sobre todos os animais do campo, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais do mar. Davi está refletindo acerca de como Deus nos ama e de como Deus nos abençoa, e de como de fato nós somos importantes para Deus, a ponto de a palavra dizer que nós somos a coroa da criação. De tudo aquilo que Deus criou, de tudo que é perfeito na criação, de tudo que é exaltado e maravilhoso, Deus olha para nós, nos ama e nos cria como a sua coroa da criação. Mas quando nós olhamos para a realidade do nosso dia a dia, muitas vezes nós nos deparamos com situações que nos confrontam, com situações que nos abatem, com situações que nos desanimam, porque Deus ama de fato tudo aquilo que Ele criou, mas nós vemos uma crescente onda de desamor, de violência, de indiferença. Mas Davi, mesmo diante de qualquer cenário desafiador e contrário que a gente possa passar pela nossa vida, e que talvez gere em nós uma crise pessoal ou existencial, a ponto de nós, no meio de uma situação de adversidade, pensarmos: será que Deus se importa comigo? Porque muitas vezes é natural, quando nós enfrentamos a luta, enfrentamos a dificuldade, quando nós recebemos um não como resposta de Deus, quando nós não enxergamos uma ação divina na nossa vida, muitas vezes podemos parar e pensar: será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus me enxerga?
Será que Deus não me esqueceu? Mas Davi nos chama à reflexão de que sim, Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Quando ele olha e observa a grandeza de tudo aquilo que Deus criou, ele se coloca ainda aqui em uma condição de pequenez. Ele ainda assim se enxerga como uma figura amada diante de um Deus tão grande. Davi consegue se sentir amado, mesmo sendo uma partícula minúscula num universo tão grandioso. Ele se sente amado por Deus, ele se sente cuidado por Deus, ele se sente importante para Deus. Davi revela isso. Davi, ele olha para o universo e ele pensa: meu Deus, eu contemplo tudo isso que o Senhor criou. Quem sou eu? Olha, eu aqui, menos do que nada, mas ainda assim o Senhor se importa conosco. Mesmo diante de toda a guerra, diante de toda a maldade, diante de toda a adversidade que nós presenciamos ou vivemos, nós sejamos os causadores dela ou sejamos vítimas dela, Deus se importa conosco. Você pode dizer amém? Querido, olha para a criação. Deus não criou o homem no primeiro dia, Ele criou o homem no sexto dia. Ele criou todas as coisas antecipadamente para que o homem tivesse um ambiente apropriado, para que, sendo criado, pudesse não apenas sobreviver, mas desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante. Hoje a ciência, ela tem a capacidade de atestar de que tudo no universo está devidamente, milimetricamente no seu lugar, para que a terra possa ter as condições adequadas de vida. Ei, não existe outra explicação que não seja Deus. Existe uma expressão maravilhosa de um filósofo que diz assim, que Deus não joga dados. Sabe o que significa Deus não joga dados? Porque quando a gente joga um dado, né, a gente tenta contar com a sorte, para ver se na soma dos lados, dos dados, a gente vai conseguir ter a maior pontuação. Não, com Deus não tem acaso. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Se a lua, porque Davi reflete sobre a lua, ele diz: quando eu olho os céus, a obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criaste. Davi reflete sobre a lua. Se a lua tivesse alguns metros mais perto ou mais longe da terra, não haveria as condições adequadas para que a terra existisse. A lua está exatamente no devido lugar que ela precisava estar, para que a terra pudesse ser habitada, para que eu e você pudéssemos ter vida e desfrutar de tudo aquilo que Deus colocou aqui. Isso é glória, é bênção, é dádiva de Deus, aleluia. E Deus nos mostra através da sua palavra que Ele sempre se importou com a humanidade, Ele sempre se importou com os dilemas que nós enfrentamos, Ele sempre nos mostrou que a grande verdade é que as crises e os problemas que nós enfrentamos é resultado apenas da nossa insistência de nos afastarmos de Deus, de nos mantermos distante dEle, de virarmos as costas ao nosso Criador. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, desde o início, o Senhor se move em nosso favor, justamente porque Ele se importa conosco. Será que você pode ser boca de Deus nessa noite e dizer para alguém perto de você: Deus se importa com você? Deus se importa com você. Você não é um estranho para Deus. Você não é um acaso para Deus. O Senhor está olhando para a sua vida, para cada detalhe da sua vida. A palavra diz que Ele nos viu substância ainda informe. Antes de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia contado todos os nossos dias, e eles estavam escritos no seu livro. Deus se importa com a gente, e a palavra revela, Deus se importa a partir de Adão, mesmo Adão tendo pecado, mesmo Adão tendo desobedecido, mesmo Adão tendo virado as costas para Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, olhando para si mesmo, se percebendo nu, sentindo vergonha. Deus não faltou ao encontro daquele dia.
Deus não faltou ao encontro daquele dia. A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter com o homem. No dia em que o homem pecou, Deus não faltou ao encontro, porque o pecado não era grande demais para o Senhor, porque o homem importa para Deus. E no mesmo dia em que o homem pecou, virou as costas para Deus, Deus revela que se importa com o homem, fazendo para ele roupas, e já naquele mesmo momento, declarando profeticamente o perdão dos pecados em Cristo Jesus, numa época futura. Deus se importa conosco. A palavra de Deus revela que Deus se importa quando Ele olha o povo oprimido, escravizado no Egito durante 400 anos e clama pedindo a intervenção de Deus. E a palavra nos diz em Êxodo capítulo de número 3: eu ouvi o clamor do meu povo, diz o Senhor. Eu ouvi o clamor do meu povo e eu me importo com eles. Moisés, por isso eu levanto você para ir até o Egito e libertar o meu povo e levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Eu serei com vocês, eu estarei com vocês. E Deus se importa com o povo, e Deus caminha junto com o povo, e Deus provê durante a caminhada no deserto alimento, roupas, provisão, água, tudo aquilo que era necessário, porque Deus se importa conosco. A Bíblia nos mostra que Deus se importa com uma viúva, cujos filhos estavam prestes a ser levados como escravos para quitar a dívida do seu marido que havia morrido. E a palavra de Deus diz que através do profeta, Deus libera uma palavra sobre ela. Ela volta para casa e o Senhor derrama uma porção transbordante de azeite, para que ela pudesse vender aquilo, pagar as dívidas e ter uma vida plena e abençoada, porque Deus se importou com aquela viúva. A Bíblia diz que Deus se importou com uma mulher que chamava Ana, que ano após ano ia com seu marido a Siló adorar a Deus, mas que era rivalizada, que era ignorada, que era ridicularizada pela sua rival Penina, porque ela não tinha filhos. E Deus se importa com aquela mulher. Houve uma oração que parece um sussurro, e concede a essa mulher um filho que se tornou um dos maiores profetas de Israel, chamado Samuel. E não só isso, restituiu a madre daquela mulher, dando a ela outros filhos e filhas, para a glória do seu nome, porque Deus se importa com você. Quando ninguém mais está te vendo, Deus está com seus olhos sobre a sua vida, para te fortalecer, para te abençoar, para te sustentar, para te renovar, para te abençoar, aleluia. Deus se importa. Deus se importou com uma mulher que tinha um único filho, que estava morto em um caixão, sendo levado para o seu sepultamento. E a palavra de Deus diz que o Senhor foi àquela cidade única e exclusivamente para ressuscitar aquela criança para louvor do seu nome. Deus se importa. Deus se importa com um leproso que por causa da sua condição era marginalizado, tinha que morar fora da cidade, tinha que carregar no seu corpo sinos, e todas as vezes que alguém se aproximava dele, mais por uma distância menor do que 50 metros, ele precisava chacoalhar aquele sino e gritar: impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem dele. Um homem solitário, um homem ignorado, mas a palavra de Deus diz que o Senhor se importou com ele. Ao ouvir falar de Jesus, esse leproso corre na sua direção, se prostra aos seus pés e faz uma oração. E ele diz: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me curar. E a resposta de Jesus é maravilhosa, porque Jesus diz: eu quero te curar, porque eu me importo com você. Ainda que ninguém mais se importe, ainda que todos te rejeitem, ainda que todos te ignorem, ainda que todos virem as costas para você, eu me importo com você. E algo extraordinário acontece. A palavra de Deus diz que o puro, que era Jesus, toca o impuro, que era proibido. Mas quando o puro toca o impuro se torna puro. A sua saúde é restaurada, aquele homem é restituído, a sua vida abençoada, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos um Deus que se importa. Deus se importou comigo.
Deus se importou com você, a ponto de Ele abrir mão da sua glória, se esvaziar de si mesmo, tomar forma humana, sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos, sofrer no nosso lugar e morrer para perdoar os nossos pecados e nos conceder vida eterna e vida plena, porque Deus se importa conosco. Sabe, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, eu não sei quais as crises que você tem vivido, eu não sei quais são os problemas que diariamente você tem, com que você tem lutado, mas entenda isso nessa noite: Deus te conhece, Ele te vê e Ele se importa com você. Ele se importa com você. Gosto de um texto que está em Mateus, capítulo de número 6, verso 26 ao verso de número 34, se puder colocar para mim, por gentileza. Mateus capítulo 6, verso 26 ao verso 34, Jesus chamando a atenção acerca das preocupações da vida. Porque nós nos preocupamos com o nosso dia a dia. E a preocupação é justamente com aquilo de temos que comer, beber e vestir. E Jesus diz assim: observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ei, preste atenção nisso. Olha a afirmação de Jesus: vocês não têm muito mais valor do que essas aves, que o Pai está olhando para elas e está cuidando delas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E por que Deus nos veste? Porque Ele se importa conosco. Próximo. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ei, o Pai Celestial sabe que você precisa daquilo que está trazendo ansiedade ao seu coração. O Pai Celestial sabe que você precisa daquilo que você está gerando preocupação no seu coração. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. E o texto conclui, finaliza, o verso número 34, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Ei, Deus se importa com você, Deus se preocupa com você, e Deus tem tudo aquilo que nós precisamos, para que a nossa vida seja alinhada, seja ajustada. Talvez você não esteja passando a melhor estação da sua vida, mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua sendo soberano. Se nós olharmos para toda a criação, se nós olharmos para tudo que nós somos, nós vamos enxergar o cuidado de Deus conosco em cada detalhe. O que nós precisamos? Voltar os nossos olhos para Deus. Precisamos nos desligar por um momento da agitação que nós mesmos muitas vezes nos impomos e apreciar as pequenas coisas que estão diante de nós. E quando nós olhamos todo o cuidado que Deus tem com a nossa vida em cada detalhe, no nosso coração crescerá a convicção de que Deus se importa conosco. O que Davi nos convida a fazer é reconhecer a majestade do Senhor, é reconhecer a sua soberania, é reconhecer a sua glória, e então adorá-lo e desfrutar da sua presença e do seu cuidado. O Senhor tem me ensinado uma lição preciosa nos últimos tempos. Há mais ou menos um ano atrás, num domingo, estava no escritório preparando mensagem para pregar no culto à noite, e final da tarde eu fui tomar banho, me arrumei, me lembrei que eu precisava fazer uma anotação. Quando eu voltei no escritório, a janela do escritório estava aberta. Quando eu entrei no escritório, em cima da minha bancada, onde fica o computador, tinha uma calopsita.
um passarinho. Eu entrei no escritório, olhei para aquele passarinho, ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele olhou para mim. Aí eu falei, Dani, vem aqui. Aí a Dani veio, o que foi? Apontei para o passarinho olhou para ela, olhou para o passarinho. Estava em cima da minha bancada. Uma calopsita, ela não é um pássaro da natureza, né? É um pássaro de criadouro. E, bom, e agora? Estamos na hora de ir para o culto. Bom, vou fechar a janela, deixa esse passarinho aqui, tranquei o escritório. A hora que a gente voltar, a gente vê o que faz. Voltamos, tentamos localizar no prédio ali, se de repente tinha escapado de algum apartamento e voado para o meu. Não era de nenhum morador. Procuramos no Facebook se havia alguém que perdeu e tinha dado falta para que a gente pudesse devolver. Não apareceu ninguém. O passarinho ficou lá uma semana. Falei, agora tem que arrumar uma gaiola para esse bicho, né? Coloquei ele na gaiola. Bicou meu dedo, arrancou sangue, me bicou de todo jeito, que você imaginar. Enfim, mas o interessante é que todos os dias, claro, o passarinho estava lá, fui na loja de veterinária, comprei ração, comprei potinho, enfim. E eu falei, vocês têm que dar um jeito nesse passarinho, porque eu não quero nada aqui não quero bicho, eu já tenho muita coisa para fazer, eu não quero bicho porque eu não tenho tempo para cuidar. Vocês se viram. Mas quem disse que alguém lá em casa, né? Limpa a gaiola, põe comida, tira o cocô, põe água, e vai eu, né? Todo dia, colocar um potinho de ração, colocar uma água fresca, limpar a gaiola, e todas as vezes essa calopsita vinha e bicava o meu dedo, brava, mas foi. E eu falava, vou ter que mudar essa história, né? E eu comecei a deixar a gaiola aberta. E ela começou a sair da gaiola e subir na gaiola. E eu ia lá, ficava mais fácil para eu trocar comida, trocar ração. Resumo da história, já tem mais ou menos 1 ano. Hoje o passarinho fica solto dentro de casa. Ele não fica mais dentro da gaiola. E ele não voa, ele anda. Ele parece um cachorro. E sabe o que é o mais interessante? Aonde eu vou na casa, esse passarinho vai atrás. Eu sento para almoçar, ele sobe no meu pé. Eu vou para o escritório ler, escrever, ele sobe na minha perna. Aonde eu estou, esse passarinho vai atrás de mim. E eu olho para esse passarinho e eu fico pensando, como é que pode um bichinho desse tamanho, cujo cérebro é menor do que um grão de amendoim, ele olhar para mim e encontrar confiança de que eu vou prover para a vida dele, de que todos os dias ele vai ter água, ele vai ter comida. E agora ele pede carinho. Ela, né, porque é uma passarinha, e ela vem no meu pé, ela bica o meu pé e baixa a cabeça para eu fazer cafuné aqui no cangote dela. Sabe a conclusão que eu chego? É que mesmo na ignorância desse passarinho, ela sabe que eu me importo com ela. Ei, quando você vai despertar e entender que Deus se importa com você, e que Ele cuida de você, e que Ele provê para a sua vida, e que não importa quais sejam os desafios que você vai enfrentar, o Senhor está sempre contigo, Ele está sempre ao seu lado, a sua boa mão de graça e poder está sempre estendida para te abençoar, e o seu Espírito Santo está sempre à disposição para nos acompanhar, para nos instruir, para nos consolar e para nos ajudar. Tudo que Ele está esperando de mim e de você é que a gente fique manso na sua presença e reconheça o Senhor como nosso Senhor majestoso. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. A Ele, aleluia. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar por você. Quando você estiver agitado, lembra que Deus se importa. Quando estiver preocupado, lembre que Deus se importa. Quando você estiver com medo, lembre que Deus se importa. Quando estiver enfrentando a luta, lembre que Deus se importa. Que Ele provê tudo que é necessário para a sua vida, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, quero te louvar nessa noite. Quero te agradecer, Deus. Porque mesmo diante de um universo tão extraordinário, de um universo tão grande, infinito, mesmo diante de tantas galáxias, planetas,
mesmo diante de tudo aquilo que o Senhor criou, o Senhor ainda olha para nós e se importa conosco, muito mais do que o Senhor se importa com os pássaros, muito mais do que o Senhor se importa com as plantas, o Senhor se importa conosco. Que o Senhor possa renovar nessa noite, Pai, a fé no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que eles possam, Pai, aprender não apenas a confiar, mas também a descansar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome de Jesus, toda a igreja diz amém.